Fala, minha galerinha maravilhosa do terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem. Nessa aula de revisão de hoje, a gente vai trabalhar capitalismo, né? Foi o tema que esteve mais presente no conteúdo da gente no primeiro semestre, né? Vamos dar uma revisada geral no que foi visto e aí depois a gente inicia os conteúdos do terceiro bimestre, né? Então vamos lá, vamos começar pela definição, né? Capitalismo podemos definir como o sistema econômico que se caracteriza pela predominância do capital na vida econômica, né? É um sistema que impera na atualidade, disso aí vocês têm que estar cientes. A gente já trabalhou isso em sala de aula. Sistema presente nos dias atuais que tem como principal objetivo quem? O lucro, né? Esse é o principal objetivo do capitalismo. E aí eu volto àquela frase que eu falei com alguns de vocês no início do ano letivo, né? Não importa o que vai fazer, não quero saber quem vai enricar, eu não quero saber o impacto que isso vai ter, né? Dentro de uma cidade, dentro de um município, dentro de uma civilização, dentro de uma comunidade, dentro de uma casa de família. O importante é que você saiba que o cara vai lucrar. O objetivo dele com isso é lucro, tá bom? Então vamos lá. Mais adiante a gente vai ver as fases do capitalismo. O capitalismo está subdividido em 3 fases. A primeira fase é o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. A segunda fase é o capitalismo industrial. E a terceira fase é o capitalismo financeiro ou monopolista. Nós iremos ver agora detalhadamente cada uma dessas 3 fases. É interessante que você saiba que essas 3 fases elas aconteceram em épocas completamente diferentes, né? Claro, sempre uma vindo subsequente à outra, só que cada uma demorou décadas e décadas, tá bom? A primeira fase, que é o capitalismo comercial, deixa eu afastar eu aqui um pouquinho. A primeira fase, que é a fase comercial, ela é caracterizada pela expansão marítima, século XV. A segunda fase, que é a Revolução Industrial, é a principal caracterização dela, século XVIII. E a terceira fase, que é o capitalismo financeiro, em tese ele diz os bancos, união entre empresas, entre grupos, né? Século XX, tá bom? Vamos lá. Aqui você tem algumas imagens da caracterização de cada fase do capitalismo. As grandes embarcações movidas a vapor, a vela ainda, desculpem. Segunda fase, uma imagem do filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, caracterizando o impacto da indústria. O impacto da indústria dentro da comunidade, dentro da sociedade. E a terceira parte aí com o dinheiro, grupos, oligopólios, monopólios, bancos e tudo mais, né? E essa charge última aí, bem interessante, eu quero que tu compres. Na verdade é isso que eles estão fazendo com a gente hoje. Vamos lá. Primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho agora, viu? Vou para baixo agora. Capitalismo comercial. Capitalismo comercial é caracterizado... ocorreu desde o século XV até o século XVIII. Época de grandes navegações europeias, grandes descobrimentos, potências europeias buscavam novas rotas de comércio, principalmente para as Índias, e o acúmulo de capitais era resultado da troca de mercadorias, né? Comércio, sempre regulado pelo governo para aumentar o poder. O que é que é interessante que tu saiba nessa parte aqui? O que predominava nessa primeira fase do capitalismo era o absolutismo. O que é o absolutismo? Poder concentrado nas mãos de um poder absoluto. Na época, o rei. Então era o poder focado nas mãos do rei. Dentro desse poder aí, o rei, juntamente com alguma parte da igreja, ou a igreja da época, eles desenvolveram o que a gente chama das grandes navegações. Professor, mas aí é citar a igreja aí. Bom, a igreja ela chegou como a gente já conversou, a igreja ela chegou depois, porém ela também participou ativamente das grandes navegações. Só que nesse período aqui, o objetivo maior, como ele fala ali em cima, acúmulo de capitais, ou seja, o lucro, o comércio, o desenvolvimento da riqueza, a busca por riqueza em outros lugares do planeta, em outros lugares do continente, desculpe, que aqui tu vai ter a cabeça, os pioneiros nessa fase aí de grandes navegações, tu vai ter Portugal e Espanha, né? Diante dessas medidas aqui,
a gente tem uma bem interessante, que é o mercantilismo. O que é que o mercantilismo pregava? Medidas econômicas para estimular o comércio e desenvolvimento nacional do seu país, né? Isso baseado no acúmulo de riquezas. Dentro desse acúmulo de riquezas, eu tinha, por exemplo, o seguinte: consideravelmente era mais importante eu vender do que eu comprar. Mas, professor, até os dias de hoje ainda é assim. Só que naquela época era basicamente uma balança comercial. Ela era igual, ela era média, tá entendendo? Tanto, tanto eu era para comprar como eu era para vender, basicamente igual. Então, o que é que as empresas, o que é que os países da época, os estados nacionais ou absolutos começaram a ver? Eu necessito começar mais a vender do que a comprar. A partir do momento que eu passo a vender mais do que a comprar, minha balança comercial vai ficar favorável e eu irei ganhar muito mais. Então, essa época aí de primeira fase do capitalismo, resumidamente falando, é aquela luta, aquele conhecimento que você tem de metrópole e de colônia, né? Países europeus, principalmente. Aqui tu tem Portugal, aqui tu tem Espanha, aqui tu tem Holanda, aqui tu tem França, se lançaram ao mar em busca de novas colônias para eles, né? Aqui tu vai ter descobrimento da América, descobrimento de alguns países da África, alguns lugares da Ásia, alguns lugares da Oceania, todos foram descobertos nesse tempo aí, tá bom? Mais para frente um pouquinho, tu vai ter o seguinte, tu vai ter aqui diante, né, o que eu falei para vocês, a questão do mercantilismo. Então, dentro do mercantilismo, que foi uma característica principal da primeira fase do capitalismo comercial, aí tu vai ter o Estado absoluto ou o Estado absolutista, no qual de um lado ele tem o apoio aos negócios da burguesia e de outro ele sustenta os nobres pagando-lhe rendas, através de rendas, para que eles trabalhem para ele e busquem dar o lucro a eles. Nesse mercantilismo ele vai ter os meios, que é a barreira alfandegária, o estímulo à expansão marítima, o aumento da população e incentivo a algumas manufaturas nacionais. E também, como objetivos principais, é o reforço do poder do Estado Nacional, o metalismo, que é o entesouramento de metais preciosos. Então aqui começou aquela busca incessante por lugares novos, né? Por novas regiões, novos continentes, uma das características principais foi a busca de metais preciosos, de riqueza, justamente para valorizar lá no continente europeu. E aí tu tem também a busca da balança comercial favorável, que é a questão das exportações e importações, como eu já falei para vocês. Na segunda fase do capitalismo, nós teremos agora o capitalismo industrial. Essa é a principal característica dele, é a revolução industrial, né? Aquela, resumidamente falando, o básico dos básicos, o momento em que é feita a troca do homem pela máquina. 100% foi trocado? Não, mas uma grande parte da produção, ocasionando um grande número de desempregados, desigualdades e pobrezas no mundo por completo. Essa fase aí, ela teve início no século XVIII, quando ocorreu a primeira revolução, né, na Europa. Aqui eu posso falar mais um pouco para vocês. Na Inglaterra, aumentou a capacidade de transformação da natureza com o uso de máquinas a vapor movidas com a queima do carvão mineral. É interessante que você saiba também que nesse momento, com essa transformação da natureza, não é positiva, é negativa. São tirados mais produtos da natureza, muito mais para transformação em mercadorias, em produtos que se visse para o bem-estar da gente, tá bom? Então a produção industrial ela tornou-se a maior fonte de lucros e surgiu aí nessa época o trabalho assalariado, que é o que, segundo Karl Marx, né, a gente chama de mais-valia, que você trabalha, em tese seria assim, você trabalha em busca de um sustento e em troca o cara vai te dar um salário, né? Só que na verdade, quanto mais você trabalha, se você ganha um salário, vou te dar um exemplo,
Se você trabalha em uma empresa vendendo produtos de 50, de 100 reais, o cara com 5 dias, 10 dias que tu está trabalhando lá, ele já tem aquele teu salário. E aí o resto dos dias tu vai trabalhar em tese para dar lucro a ele. Então isso é a fase do capitalismo industrial, ela é caracterizada principalmente pelo um lucro muito maior do que o que se tinha no capitalismo comercial. Então esse lucro ele passou a ser muito grande. É uma época de desenvolvimento da indústria moderna, como eu falei, pela Revolução Industrial, que aconteceu em 3 fases. A primeira, movidas a vapor. A segunda, tirando muito mais sustento da natureza, que aí é movida pelo petróleo e seus derivados, né? Aí tu tem gasolina, tu tem tantos outros aí. E a terceira fase é a fase que nós estamos vivendo hoje, que é a fase denominada técnico-científica informacional. É uma época na qual você tem época na qual tu tem o desenvolvimento da tecnologia de ponta, biotecnologia e tudo mais. Nessa época também do capitalismo industrial, é interessante que tu saiba que acontecia um termo chamado liberalismo. O liberalismo, ou o liberalismo econômico da época, defendia a não intervenção do Estado na economia. Você já veja que já tem uma pequena mudança do capitalismo comercial, da primeira fase, que era um Estado absoluto, um poder do rei, na qual desenvolvia e participava de toda a área econômica, né? Agora, na segunda fase do capitalismo, a defesa do liberalismo econômico, não intervenção do Estado na economia, né? A partir como eu já falei para vocês aí, a partir de meados do século XIX, houve uma necessidade de maior quantidade de matéria-prima e energia de mão de obra. E aí o Estado deixa de intervir na economia. Aí tu tem o liberalismo econômico, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? O mercado é guiado pela livre concorrência. Aí é quando estoura praticamente as propriedades privadas. Não tem mais movimento de Estado, de governo. É só cada um desenvolvendo para um lado, desenvolvendo para o outro e fazendo o crescimento de A ou de B de indústria, tá bom? Na terceira fase, nós temos o capitalismo financeiro monopolista. Esse aí é mais recente, surgiu no final do século XIX, devido à concentração e centralização de capitais. A concorrência favoreceu grandes empresas a fazerem fusões. Para ninguém perder o comércio, sair do lucro, elas começam a fazer fusões entre si, formando grandes monopólios e grandes oligopólios, que são grandes concentrações e uniões de empresas. Aqui tu tem em tese desde a segunda revolução industrial. Então é assim, tu já tinha uma parte do capitalismo financeiro trabalhando dentro da fase do capitalismo industrial, tá entendendo? Uma trabalhando dentro da outra. Aqui tu tem o aumento da produção demais, né? Demais. E nessa época aqui, é interessante que tu saiba que como teve um abandono total do Estado na economia, as empresas começaram a produzir em larga escala. Só que aí o que é que começou a se ver e acontecer, principalmente nos Estados Unidos? Uma grande produção de produtos, muitos produtos sendo desenvolvidos, sendo produzidos para uma pequena quantidade de pessoas comprando. Então, muita coisa e a demanda muito pouca. Então, esses produtos que eram... esses produtos que foram fabricados em larga escala, eles começaram a ser estocados. E esses estoques deles, eles foram perdidos. E o que é que acontece? Uma grande crise, uma grande queda, um grande fator negativo na economia dos Estados Unidos, principalmente. É o que nós chamamos, da crise de 1929, ou um período de Grande Depressão, que aconteceu nos Estados Unidos, mais ou menos por volta de 1920, 30, nesses anos aí. Com essa queda dos Estados Unidos, afeta a Bolsa de Valores e a economia de todos os países do mundo. Aí o que é que algumas pessoas começam a fazer? O Estado passa a defender a União novamente, ou a participação novamente na economia. E aí tu tem o keynesianismo, né, que é a intervenção do Estado na economia. Só que alguns anos depois, o lucro dessas empresas, elas percebem que ele equilibra
E aí ela percebe que ela está dando um lucro diferenciado também aos estados. Hora de quê? Hora de parar, e aí tu tem um termo denominado neoliberalismo, que é a volta do liberalismo econômico. Então agora eu defendo novamente a não intervenção do Estado, porém só em algumas empresas, não no geral, tá bom? Aí tu tem, o capitalismo constitui a alavanca propulsora da economia moderna. A sua excessiva predominância, o que se usa muito, porém, determina a eclosão de questões as mais prejudiciais para a coletividade. Aí é aquele impacto que tem. Aqueles que acompanharam a economia moderna, pá, beleza, desenvolveram, enricaram. E aqueles que não acompanharam, pá, aí aqui tu tem quem? Tu tem, em tese, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e em questão de pobreza extrema, tá bom? Isso é o que acontece com a desigualdade no mundo devido ao capitalismo. Aí aqui tu tem a economia, e agora eu vou subir de novo para tu ver bem direitinho, legal. Tu tem o governo, muito mais tranquilo, o banco só tirando e o cidadão só segurando a economia. Trágico isso aí, né? Muito legal, mas porém trágico. É uma charge bem interessante que nos faz refletir dos tempos modernos de hoje, tá bom? Aí aqui, por final, tu vai ter o seguinte ainda, ó. Tu ainda vai ter o processo de globalização, que foi o que a gente viu no primeiro semestre também. O processo de globalização, ele nada mais nada menos é do que ele faz, na verdade, ele constitui toda a expansão do capitalismo na escala mundial. Então a globalização, professor, não tem nada a ver com o capitalismo. Mentira, tem tudo a ver com o capitalismo. Esse processo de globalização, o mundo todo falando a mesma língua, é característica da expansão e hegemonia do capitalismo no mundo. Hoje em dia a produção de alguns produtos, ou seja o que for, ele está sendo desenvolvido em toda a escala mundial. Então eu preciso ver, eu preciso prestar atenção, os que os caras estão vendendo, seja lá onde for, eu estou comprando aqui. Então isso é globalização, isso é a participação da economia. O governo não está investindo mais, ele não tá, ele até intervém, só que agora é a propriedade privada. O capitalismo hoje é baseado na propriedade privada. Então a propriedade desenvolve, venda, obtém seus lucros, o governo ganha uma participação nisso aí, com certeza, e o cidadão se mata de trabalhar, tá bom? Com essa hegemonia, com esses lucros, como eu falei para vocês, tu tem monopólios e oligopólios, né? Dentro desses monopólios e oligopólios, hoje tu tem as formações, o que era formação só de empresas, hoje tu tem formação de países, que são os chamados blocos econômicos, que nós também vimos lá no início, em algumas partes do primeiro bimestre, por isso aí mais ou menos. O bloco econômico, ele nada mais nada menos é do que um expressivo aumento de fluxos comerciais, importações e exportações de países próximos ali, acordos para, por exemplo, o Brasil ele faz parte do bloco econômico denominado de Mercosul. O Brasil ele faz acordos de vendas econômicas com Argentina, Uruguai e Paraguai. O que é que isso significa, professor? Para não acontecer o estoque que aconteceu dos Estados Unidos e a crise lá em 1929. Então o que é que eu faço? Eu produzo para vender para a Argentina, Uruguai e Paraguai. Posso vender para outro país? Posso, mas o primeiro acordo, que em tese mais em conta que eu vou ter é para fazer para esses países. Tá entendendo? Eu tenho que vender para esses países muito mais barato. Eu vou derrubar barreiras comerciais, eu vou derrubar taxas alfandegárias, e aí vai ter um grande risco, quase 100% certo, de eu não ter um grande estoque, porque eu vou vender de uma forma mais barata aos outros, né? Então os principais blocos econômicos, tu tem o Mercosul, que é o qual a gente faz parte, tu tem o NAFTA, União Europeia, a OPEP, entre outros, tá bom? Por final, eu quero chegar na definição de vocês sobre dos últimos conteúdos que a gente viu, que falava sobre pobreza, que na verdade é o subdesenvolvimento, tá entendendo? Como eu já falei numa parte do capítulo passado, aqueles que não tiveram acesso ao auge do capitalismo, eles dançaram, eles perderam. E consequentemente, o que é que eles perderam? Eles não vão ter qualidade em saúde, eles não vão ter qualidade em educação, infelizmente, não vão ter nem acesso
nem acesso à educação, nem acesso à educação. Mal terão acesso à saúde, também não terão. Infraestrutura, saneamento básico, e aí vão sofrer muito, né? Aqui é interessante essa parte dessa charge aqui, o seguinte, é o grande pisando no outro, o outro pisando no outro, até ir pisando em alguém. Aí do lado tu tem um que vai para o ensino público, outro que vai para o ensino privado e o outro que está privado de ensino. Tá entendendo? Então aí faz uma reflexão sobre o que o capitalismo tem feito nas nossas vidas, tem feito no mundo. Tá entendendo? Então, essa é a minha mensagem de hoje, a nossa aula de hoje, revisão de globalização, tá bom? A próxima aula a gente começará a ver as superpotências mundiais. Saudade de todos, forte abraço, até mais.